Em Singapura, três mulheres entrelaçam suas vidas em uma história de amizade, segredos e consequências das próprias escolhas. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o livro Ponti, da escritora singapurense Charlene Tell. O livro foi publicado em 2018 e a autora recebeu o prêmio de melhor novo escritor do Singapore Literature Prize. Bem, a história começa a ser contada em 2003, quando nós conhecemos a Sue, que é uma adolescente que acaba de fazer 16 anos. Ao longo do livro, temos aí alguns saltos no tempo, quando a autora volta há alguns anos para contar um pouquinho da história da mãe da Sue. Mas, logo no primeiro capítulo, nós conhecemos a história dela, que acaba de fazer 16 anos. Ela estuda num colégio de freiras, ela não é abastada, então para ela há uma perseguição, então ela entende que todas as meninas que não são abastadas ou que são muito boazinhas acabam sofrendo alguma perseguição. A Sue, ela se sente feia, se sente inadequada, sente que ela está num mundo que parece que não tem um lugar para ela. Então, quando ela pensa sobre a própria vida, ela acaba acreditando que essas características ruins devem ser originárias da família do pai. O pai da Sue foi embora quando ela tinha 8 anos e ela não teve mais notícias dele. Então ela acaba associando essas características como sendo provenientes da família paterna. Ela mora com a mãe, a Amisa, e a tia Yunshi. Ela tem uma relação muito difícil com a mãe, muito conturbada. E a tia Yunshi, nós vamos descobrindo ao longo da história como é que a tia Yunshi chega na vida da Amisa, como é que ela acaba morando ali junto com a família. A tia Yunshi é uma mulher bem mais velha. Ela presta serviços como vidente, como coach transformacional. Então, enquanto ela faz o atendimento dos clientes, a Misa, mãe da Sue, que faz toda a negociação. Então, quando o cliente chega, ela consegue perceber se aquele cliente tem condições de pagar mais ou não. Então, ela que acaba fazendo toda essa negociação. De modo que a Sue descreve a mãe como um monstro, mas um monstro deslumbrante, porque ela consegue encantar as pessoas. A mãe da Sue, a Misa, ela foi embora de casa muito cedo e ela foi convidada, por ser muito bonita, ela foi convidada para fazer uma trilogia de filmes de terror, né, filmes nacionais de terror. E esses filmes realmente aconteceram no finalzinho da década de 1970. E a Misa, ela começou a sonhar com o estrelato, porque o diretor do filme colocou esses sonhos todos, né, na cabecinha dela. Ela era muito nova e ela acabou sonhando com o estrelato, que não aconteceu. Então essa série de filmes de terror acabou não decolando e a Misa precisou voltar à vida que ela tinha, se tornando uma pessoa mais fechada e mais amarga, uma pessoa não muito feliz com a vida. Soma-se a isso que o relacionamento dela acabou não dando certo, o marido acabou indo embora e aí ela se viu nesta vida diferente do que ela tinha imaginado, com a tia Yunshi e com a Sue. Uma outra personagem importante na história é a Cersei. Ela é uma colega de escola da Sue
elas acabam se aproximando e a Cersei acaba tendo um papel bastante importante na vida da Sue, né? Vamos lembrar que ela é uma jovem que se sentia inadequada, que não encontrava o seu lugar. E a Cersei, então, com essa amizade, acaba de uma certa forma preenchendo algo na vida da Sue. A Cersei também é uma garota mais deixada de lado na escola. A família dela enriqueceu em 1997 vendendo joias e relógios. No auge da crise financeira asiática, o pai dela conseguiu enriquecer, então ela era uma nova rica, né? Então tinha dinheiro, mas não tinha talvez os modos condizentes com aquela condição financeira. E a Cersei, ela era muito volúvel com relação aos sentimentos que ela tinha pela Sue e pelo modo também como ela tratava a menina. Então, às vezes ela tinha mais paciência, às vezes ela tinha menos paciência, mas elas passam um período da adolescência bastante próximas e nesse período elas vão compartilhando todos os desafios que elas enfrentam, apesar da Sue ser um pouco mais calada, elas compartilham todos os desafios da adolescência. Então elas se sentem feias, elas imaginam como seria namorar os garotos bonitos, os relacionamentos familiares que elas têm, elas acabam compartilhando este período da vida. Depois na história nós temos um salto no tempo e aí vamos vê-las adultas. Então vamos ver os rumos que a vida da Cersei acabou tomando, até os impactos dessa instabilidade dela, né, com relação ao modo como ela se comportava com a sua, ela também se comporta na vida. E vamos ver também como foi o desenvolvimento da vida da Sue. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu tenho trazido obras que eu realmente gostei de ler, mas esta obra definitivamente não estará entre as melhores de 2024. É claro que é um livro premiado e eu quis compartilhar com vocês porque eu sei que tem pessoas que gostam de ler livros premiados. Foi a primeira vez que eu li uma obra de Singapura. E confesso para vocês que eu não tenho receio de abandonar um livro quando não gosto da história. Eu dou uma chance pro livro aí, 50 páginas, 100 páginas, mas eu não tenho medo de abandonar. Eu me mantive nessa leitura porque, por ser um livro premiado, eu acabei criando uma expectativa de que traria algo que faria valer a pena. Mas por que esse livro não foi uma leitura prazerosa para mim? Sempre que eu começo um livro, eu tenho algumas expectativas, né? Ou que o livro me traga reflexões que sejam pertinentes para mim, mas é claro que nem sempre uma leitura precisa trazer reflexões para ser positiva. Ou eu espero que me traga algum tipo de conhecimento, como é o caso de livros inspirados em fatos reais, né, os históricos, ou que esse livro seja muito gostoso e traga uma sensação de bem-estar, ou eu espero que esse livro de alguma forma instigue a minha curiosidade, né, como é o caso de leituras de Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, por exemplo. Ou que seja uma leitura agradável, que ao final do livro eu diga assim, bom, não me trouxe nada de diferente, nada de especial, mas foi uma leitura gostosa. Não aconteceu nenhuma dessas coisas com este livro. Eu não consegui me conectar nem com a história. Claro, se eu for pensar do ponto de vista da psicologia, existe espaço para muitas reflexões, até porque nós estamos falando de uma adolescente que tem dificuldade em se ajustar, uma adolescente que tem uma autoimagem também bastante comprometida, que o pai foi embora, tem um relacionamento difícil com a mãe, a própria história da Amisa teria muito espaço para reflexão, mas antes da psicóloga tem a pessoa. Então, pessoalmente, não consegui me conectar com a história,
não consegui me conectar com o estilo de escrita da autora também. Claro que tem todo o processo de tradução, não estou com a obra original em mãos, mas também nós temos cada vez mais tradutores absolutamente competentes que conseguem traduzir para nós o tom do texto que o autor propôs, né? Então, não consegui me conectar com a história, não é uma obra que vou reler, não, uma experiência já foi suficiente. Mas decidi trazer para compartilhar também com vocês uma obra que não funcionou muito bem para mim. É claro que eu não tenho conhecimentos em crítica literária e se esse livro foi premiado é porque os profissionais entenderam que ele tinha todos os méritos para tal. Mas como leitores não somos obrigados a gostar daquilo que lemos. E claro, é muito mais confortável estar do lado de cá do que estar do lado de lá. É muito mais fácil ser um leitor que gosta ou não gosta do que quem está produzindo o livro, até porque uma obra dessa demora muito tempo para ser escrita. Mas trouxe para compartilhar com vocês a minha experiência. Se você já conhece essa obra, deixe aqui nos comentários, por favor, quais foram as suas impressões. Se você gostou, por que você gostou? De repente tem alguma coisa que passou e eu não percebi. Se você tiver curiosidade em conhecer esta história, eu vou deixar aqui na descrição um link para você adquirir este livro também e depois te convido a voltar aqui, deixar nos comentários como foi a sua experiência, se você conseguiu se conectar com a história, se você conseguiu se conectar com o modo como a autora conta essa história ou se você também não conseguiu essa conexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para fazer parte da família Passeio Literário. E eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!